Bem-vindos ao podcast História Capixaba. Meu nome é Fábio Reis, eu sou doutor em História, especialista em Espírito Santo e professor do Instituto Federal do Espírito Santo. E eu sou Ricardo Nespoli, graduando em História e curioso sobre tudo relacionado ao Espírito Santo. Isso, aqui nós conversamos com especialistas em História Capixaba, trazendo para você as novidades das pesquisas no nosso estado. Vamos lá? Pessoal, bem-vindos a mais um episódio aí do podcast História Capixaba. Nós estamos começando uma temporada nova, né? Apoiada aí pela Secult. Então, hoje a nossa convidada, vou ler aqui a biografia dela, uma professora, né, com graduação em História pela UFES, doutorado em História Social pela UFRJ. Ela é professora titular da Universidade Federal do Espírito Santo, vinculada às graduações de História e de Direito e aos programas de pós-graduação estricto sensu em História e Direito Processual. Ela tem experiência na área de História com ênfase em História de Direito, atuando principalmente nos seguintes temas, né? História do Direito, Escravidão, Brasil e Império. Ela é pesquisadora de produtividade do CNPq desde 2004 e liderou diversas pesquisas com financiamento obtido em agências de fomento nacional. E, além disso, foi minha professora na graduação, né? Então, apresento aqui a vocês a professora Adriana Pereira Campos. Professora, muito obrigado. Bem-vinda. Eu que agradeço, Ricardo, Fábio, pelo convite. Isso aí, com certeza. Estou aqui então com meu amigo Ricardo também, inclusive, né? Apoio sempre do nosso podcast História Capixaba, beleza, Ricardo? É isso, beleza? Costumo ser o alívio cômico aqui do podcast. Isso mesmo. Então vamos lá, gente, né? Nossa primeira etapa aqui da nossa conversa, a gente vai falar com a nossa rockstar, porque aqui os pesquisadores são os verdadeiros rockstars. Então pode contar um pouco pra gente da sua trajetória, como foi que a história entrou na sua vida, né? E como foi esse seu caminho até chegar aqui, né? Nesse sucesso todo que você tem nessa carreira acadêmica. Então, acho que sempre quis ser professora. Incidentalmente, fui aluna da escola técnica, porque no meu tempo era a melhor escola, e aí fiz o curso da escola técnica, mas dentro da escola técnica eu mantinha o sonho de ser professora. Sempre fui uma pessoa muito ligada às bibliotecas, eu sou uma apaixonada, odeio livraria. E amo bibliotecas. E aí eu frequentava muito a biblioteca da UFES quando eu estava na escola técnica, eu adorava fazer trabalho na biblioteca da UFES, ficava ali no CEMUNI, onde hoje em dia é o curso de artes, psicologia, né? Então eu cresci apaixonada, primeiro de ser professora, e assim entra a história na minha vida, e pela UFES, porque já no segundo grau, que era segundo grau na época, hoje em dia é ensino médio, no ensino médio eu ficava ali muito vinculada à pesquisa dentro da biblioteca. Eu sempre fui amiga das bibliotecárias. Hoje é mais raro você entrar numa biblioteca do tamanho da UFES e encontrar uma bibliotecária, porque elas, em geral, estão ocupadas com outras coisas. Mas quando eu era jovem, como vocês, eu ia muito conversar com elas, pedir dicas, essas coisas. Finalmente, chegou a época de fazer o vestibular, eu fiz 2 vestibulares para a UFES, eu fiz um para História, tive sucesso, fiquei muito feliz, e outro vestibular eu fiz para o Direito. Podia, na época, fazer 2 cursos, né? Mas eu nunca me encontrei no curso de Direito. Mas a senhora fazia os dois ao mesmo tempo? Mais ou menos ao mesmo tempo. Eu já estava finalizando a História quando estava fazendo Direito, né? E aí mas é uma coisa legal, a gente sempre aprende, né? Embora eu não tenha... Eu fui fazendo o curso, fui estagiar com uma bancada de advogados brilhantes, maravilhosos, mas lá eu decidi, não quero continuar o curso de Direito. Fui lá na acadêmica, como se chamava, hoje é Prograde, e cancelei a minha... Coragem. E terminei o curso de História e, assim, fui atuar como professora, sempre amei o ambiente escolar e
Tanto que eu completo agora 38 anos de magistério, então mas com um olho na UFES, sempre muito vinculada à UFES, meus professores sempre ali em volta, namorando a UFES, né. Finalmente, eu fiz o concurso ainda só com a graduação, viu, Fábio. Na época podia. Velhos tempos, né? Podia, e eu obtive a aprovação, mas logo que eu entrei no curso, eu senti que eu deveria devolver ao curso, por gratidão de ter entrado e tudo, melhorar a minha carreira. E eu fui enfrentar um doutorado direto lá no Rio de Janeiro, Antes do mestrado, sem fazer mestrado. sem fazer o mestrado, e eu consegui a aprovação. E tive a felicidade, assim, de estar entre grandes professores, a a Anita Prestes foi minha professora, Manolo Florentino Uhum. João Fragoso e o meu querido ex-orientador, né, o José Murilo de Carvalho. Todas essas pessoas ali, eu estou deixando de falar algumas. Na sala de aula eu tive a companhia também de pessoas que hoje são grandes historiadores no Brasil. Tive uma felicidade enorme nesse doutorado. Doutorado foi um grande momento da minha vida. Também fiquei grávida nesse período, tive um filho. Também. Então, agora completo em abril 30 anos de universidade. É muito. E vou caminhando para aposentadoria agora, e já estou fazendo uma transição Uhum. com a Academia Espírito Santense de Letras, o Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, que eu sou filiada há mais de 25 anos, mas assim, é para onde eu vou de fato canalizar as minhas energias daqui para frente. Uhum. Acho que a universidade mudou muito, já não é mais o meu momento lá. Eu acho que vocês que são jovens é que devem assumir com essa linguagem nova, né, Ricardo e Fábio, Isso. que o mundo tem, e acho que eu posso ir para um lugar mais conservador, mais da memória, né, que é o lugar para quem avançou na idade. Mas Muito assim, nova ainda. é. Não, e primeiro que é uma rockstar, um fenômeno mesmo. Passou em concurso, só com a graduação, 2 cursos ao mesmo tempo, doutorado Rolou o direto. mestrado. É muito Essa é uma outra coisa, Fábio. Como a história do Espírito Santo muda com essa iniciativa da pós-graduação. Foi assim, eu testemunhei, né, essa mudança, acho que tenho participação nessa mudança, o que me orgulha muito. Ter um mestrado à época, Ricardo, Fábio sabe bem essa história, tinha uma oposição entre a graduação e o mestrado. Parecia que ter o mestrado ia prejudicar a graduação. E nós enfrentamos não apenas uma oposição interna na universidade, como uma oposição externa Para criar o mestrado. para criar o mestrado. Alguns historiadores diziam que o Espírito Santo não tinha. Tinha gente no Espírito Santo falando isso, mas tinha gente fora com poder para bloquear o mestrado. Olha só. E aí a gente precisou de muito investimento. Eu ressalto aí o nome do Walter, né, do Sebastião e do meu companheiro de sempre, Gilvan Ventura, para nós conseguirmos empurrar isso, convencer o Brasil de que nós precisávamos ter aqui. E com isso nós contamos com o professor Manolo Florentino, que era, na época, um dos coordenadores de área do CNPq. Ele fez toda uma conversa com muita gente, tentando convencê-los de que nós tínhamos capacidade de conduzir um mestrado. E está aí, nota 5, é uma das maiores notas do país, com uma
produção gigantesca Quanto e de tempo tem o qualidade. mestrado aqui? Desde 2003. Então, vamos fazer a conta aí, 22 anos. Nossa, Já deu pra formar tudo, bastante gente, né? tudo que eu participo agora tem muitas décadas. Agora, professora, você estava falando dessa sua nova trajetória, né, que você está seguindo para a Academia Espírito Santense de Letras, e eu esqueci de mencionar isso, né, mas ela está lá presente, inclusive com o meu pai, né, meu pai também faz parte da academia, e ele também seguiu nesse caminho, né, de colaborar de uma forma diferente, assim. E a academia é um espaço muito legal, né? Que parece que tá assumindo novos espaços também agora. Tipo, a geração de vocês está também fazendo diferença lá, eu acho. Assim. Rejuvenescendo a academia. É verdade. Eu acho até que os acadêmicos esperam isso da gente, né? De mim, do pai do Fábio, o Jonas, que nós levemos uma contribuição renovada para a academia. Vamos ver se cumprimos isso. Isso aí. E aí, tipo, puxando rapidinho pro meu pai de novo, eu achei muito interessante, você falou que você desistiu do direito, né? O meu pai, ele fez a carreira dele na comunicação e depois, assim, eu já estava entrando na adolescência, ele resolveu fazer direito. E aí ele se formou, ele começou a advogar e abandonou. Ele falou, é muito ruim você ter que cobrar das pessoas quando ela tá no pior momento dela. Os Assim. direitos dela, né? E aí você tem que ir lá e entregar o recibo, né? E pedir o dinheiro. Ele falou, não consigo. Aí abandonou, desistiu e foi seguir outra coisa, né? Mas a gente vai ver que a professora abandonou o direito, mas mais ou menos, né? Porque quando a gente Isso, ela continuou. os estudos foram basicamente sobre história de direitos, né? Do direito, né? Então, acho que a gente vai ver isso quando a gente for falar mais sobre o tema, né? Mas tem muito sobre o direito, né? Vamos aproveitar já, então, vamos puxar. Então, a professora está aqui, né, para conversar com a gente, e a gente vai tratar um pouco do nosso tema aqui, nosso assunto de conversa, que ela sugeriu que fosse sobre as petições de escravos e isso relacionado à pesquisa que ela andou fazendo na Assembleia Legislativa recentemente, né? Então, fala aí pra gente, então, professor, como foi essa pesquisa? Fala aí das descobertas. Então, no ano de 2025, a Assembleia completou 190 anos de existência, quase 200, porque aqui no Brasil a gente fica comemorando isso, né? 200 anos, 190 anos, 170 anos, essas coisas. O que é bom, porque é um momento de você fazer uma reflexão do tempo e tal. Então, apresentamos um projeto de extensão para a organização do arquivo da Assembleia. E lá nós concluímos, e era uma coisa que eu, na verdade, tenho uma relação com o arquivo desde que o arquivo completou 170 anos. Eu estava presente e, por isso, eu sempre tive uma ligação afetiva com aquele arquivo. Aliás, com todos os arquivos eu mantenho uma relação afetiva. Mas não com as livrarias, né? Não gosto de livraria, fica torcendo o pescoço para achar um livro. Hoje em dia... Sai de lá pagando o livro. E tem que pagar o livro. Então, mas o acervo da Assembleia sempre me atraiu muito, mas era um acervo difícil de acessar. Era um acervo que não estava organizado, não era receptivo ao pesquisador. E aí nós notamos que a história do Espírito Santo sempre foi escrita do ponto de vista do executivo. E por quê? Porque o arquivo do executivo é organizado, né? Então todo mundo usa, especialmente depois que os relatórios de presidentes de província se tornaram documentos online. Sim. Então, os alunos pesquisam a história do Espírito Santo, principalmente nesses relatórios. Agora, o arquivo do Estado do Espírito Santo está fazendo um trabalho também muito bacana, colocando tudo online. Então, você tem autos criminais, onde eu pesquisei, que era um trabalho louco pegar aquilo, levar as caixas para cima e tal. Isso está tudo online. O arquivo agora com o Atom, Atom é uma plataforma que coloca todos os documentos online. Então, você pode fazer a pesquisa de casa com vários documentos. Então,
Isso já é um grande avanço. Voltando à Assembleia, nada. Um arquivo árido, né? Porque você, para achar uma petição, você precisava chamar um antigo funcionário da casa para ele tentar lembrar onde estava. Desespero isso. Então, você não fazia a história do ponto de vista do legislativo. E aí nós entramos com a proposta de fazer essa parceria entre a UFES e a Assembleia e organizar o acervo. Nós acabamos de entregar o primeiro catálogo, que são os documentos de 1829, quando ainda era Conselho Provincial, até 1930, que a gente chama de acervo histórico. Não que o resto não seja, mas esse acervo era o que era mais complexo, porque ele é todo manuscrito, são livrões, ou livrinhos, ou folhas, e estavam, né? Agora não, tudo organizado por número, estante, tudo no lugar. E entramos na segunda fase de transformar esses documentos em documentos online. As pessoas vão poder pesquisar de casa. Isso é legal, né? Eu tenho certeza que meus alunos lá do programa de pós-graduação vão ficar atraídos a contar a história do Espírito Santo a partir de lá. Mas também a gente internacionaliza o Espírito Santo. Uma pessoa lá em Portugal, lá na França, lá na Espanha, pode consultar os documentos da Assembleia. E aí é interessante esse diálogo, né? Que a história do Espírito Santo passa a ser feita por muitos, não por uns poucos que conseguem acessar o arquivo. Bem, e aí nós fizemos essa organização. Hoje nós encontramos quantas legislaturas houve na Assembleia, não se sabia. Hoje nós sabemos, 47. Quantos deputados houve na Assembleia, não se sabia. Hoje nós sabemos, 858 deputados até 2025, enfim. Estamos fazendo toda uma cronologia. As sedes pensavam-se em 3, na verdade nós sabemos hoje que não são só 3. Onde começou a funcionar, para onde foi. Então, toda uma pesquisa histórica paralela à organização do arquivo para deixar um lastro para os pesquisadores. O trabalho é todo voltado para pesquisadores. E ali dentro tem um tema que me é muito caro, que são as petições. Eu contava para o Fábio que as petições comprovam uma coisa bem bacana que a gente encontrou nesse arquivo, Ricardo. Meus colegas historiadores do Brasil sempre me questionaram como era o Conselho de Província. Não existiu no Espírito Santo? E a Assembleia formou mais tarde, né? Porque não tem documento, não tem nada e tal. E a gente, ao entrar no arquivo, percebeu que a Assembleia do Espírito Santo se organizou em janeiro de 1835, ou seja, foi uma das primeiras do Brasil. Só faltava dizer isso, disponibilizar as fontes para as pessoas pesquisarem. Houve uma mobilização. João Clímaco, nosso primeiro presidente, era deputado-geral também, tem um discurso que a Kátia Mota transcreveu, que é de um estadista do Império. É do nível de um estadista, é uma coisa linda. Ele falando da importância quase federativa das assembleias, porque é isso que as assembleias significaram, uma política federativa na monarquia. E a nossa assembleia foi uma das primeiras a se organizar, significa que a nossa elite, né, ela se mobilizou prontamente em favor da federalização da monarquia. Bom, a elite se mobilizava lá, mas e o resto da população? Pois bem, em janeiro de 1835, a Assembleia recebia petições do povo. Já falo do povo, primeiro falar de petição. Petição é um instrumento muito moderno de política, porque a ideia de representação, Fábio sabe bem disso, lá com as aulas com o professor Josemar, né? Que a representação é uma criação do mundo contemporâneo, e mais especificamente uma criação
da França, né, da Revolução Francesa, porque antes eram estados gerais, né? E aí você apaga isso e você passa a ter uma representação do povo, né? Ainda que você possa questionar que povo é esse, mas do povo. Mas era um espaço, né, onde as pessoas poderiam ir lá, né, e fazer a sua petição, né? Isso, a petição, ela pulava a representação. Era uma conversa direta do povo com os representantes. Parece mais moderno do que hoje, inclusive. Né? Não é por nada, né? Mas realmente. Mas se você pensar isso para o século XIX, você veja que é um instrumento democrático, né? De participação popular. E ele era tão democrático que nós encontramos uma petição lá da Assembleia Geral de um escravo. Ou seja, escravo que não podia participar de eleição, escravo que não tinha representação, correto? Nem cidadão, assim. Não era absolutamente cidadão, mas ele podia fazer uma petição. Olha que coisa impressionante. Voltando à Assembleia, que era o nosso papo inicial, o povo, né, participou da organização da Assembleia, tanto que nós temos petições lá do povo de uma liberta. Entre as petições tem uma liberta se dirigindo aos deputados fazendo reivindicação, contraditoriamente reivindicando seus escravos. Que coisa. Mas, enfim, isso mostra como é vertical a mobilização em torno da Assembleia, logo no início de 1835. Às vezes a gente estuda a regência como uma coisa muito distante, né? E quando a gente vê que o povo aqui do Espírito Santo, tanto elite quanto o povo, muito mobilizado em torno de um dos produtos da regência, a gente vê, poxa, essa coisa era real mesmo. Existiu, né? E aí, é muito interessante mesmo, né, que um mecanismo como esse tenha surgido no Brasil, numa monarquia que tinha, tipo, poder moderador, assim, né, que tentava ser tão controladora e, ao mesmo tempo, abria espaços para que qualquer pessoa pudesse ir lá e tentar fazer a diferença, assim, né? A monarquia tem muitos mitos, né, Fábio? Nós tivemos uma monarquia muito liberal, vamos chamar assim. E o conceito de democrático jogava bola com o conceito de liberal. Então, é uma monarquia que nasce de um projeto bragantino, porque Dom Pedro, que dirigiu, que venceu, né, o projeto. Eu tenho um aluno que fala projeto pedrista, né, professora? Eu falo, é meio estranho esse nome, vamos lá. Mas é por aí. Então, o projeto pedrista que ganha, mas logo em seguida arrocha-se Dom Pedro precisa abdicar para se tornar um rei liberal em Portugal, super liberal, amado em Portugal. E no Brasil nós temos a regência, que é um liberalismo radical. Eu, inclusive, estudei desses liberais radicais capixabas, que é o Marcelino Duarte, que é o padre Marcelino, que foi um grande editor de jornal no Rio de Janeiro e criou no Rio de Janeiro o jornal Exaltado, que é um jornal radical. Né? O Exaltado já dá Ele fez, inclusive, uma pequena revolução na Praia Grande. Uma dessas revoluções da regência é do padre Marcelino, nosso capixaba radical. Muito legal. Exaltado, Então, as petições têm essa característica de mostrar para a gente como a mobilização política não estava restrita à elite. Embora eu acho muito importante estudar a elite, especialmente do Espírito Santo, né?
É importante também saber o que o povo pensava. E isso é o mais difícil da história, é saber o que o povo pensava. É fácil saber o que a elite pensava, quer dizer, fácil em termos. Mas você tem muitos registros da elite, né? Querendo ou não, né? Isso. E da população comum, quais registros que sobraram? É mais Isso. complicado, né? Eu acho. Agora, você imagina você encontrar petições de... ter um conjunto... fizemos agora um capítulo de petições para a Assembleia Geral, como se chamava, a Câmara dos Deputados. Eu e Kátia fomos convidados a fazer um capítulo lá para a Câmara mesmo. A gente sabe que vocês pesquisam petições, poderiam escrever sobre isso. A gente queria que vocês escrevessem de escravos. Aí a gente levanta e encontra, né, esses escravos escrevendo para os deputados. Eles não eram cidadãos, mas eram pessoas, antes de tudo, né? E, assim, a gente tem conhecimento pouco, eu acho pouco, inclusive, a gente estudou pouco, mas o patrono do abolicionismo brasileiro, que é o Luiz Gama, uma das funções dele era exatamente essa, né? Uma das coisas que ele fez com esse ativismo jurídico, né? Libertar escravos a partir do direito, né? Que é uma coisa, inclusive, que na escola a gente estuda muito pouco, né? A gente vê, lei do ventre livre, lei, não funcionou tanto e tal, mas a gente não sabe que tinham advogados militantes ali usando as brechas que essas leis criaram para libertar escravos. E aí, quando a gente está falando sobre essas petições, tinha essa figura do advogado, porque a gente pensa, pô, o cara era escravo, ele sabia escrever, ele, né? Tinha essa figura do advogado militante, movimento abolicionista, como é que é? Tinha sim. Aqui no Espírito Santo a gente tinha o próprio Afonso Cláudio, né? É preciso entender que o que dominava as mentes na época, até a geração de 70, era o emancipacionismo. Então, era tudo através de leis, né? Ninguém estava pensando em fazer uma bagunça e acabar com a escravidão. Assim, os projetos para acabar com a escravidão começam em 1823, com uma orientação, né? Uma carta que José Bonifácio escreve à Constituinte, muito famosa, em que ele fala, olha, é preciso abolir a escravidão. Ele vai abolir lá em 1888. Mas você tinha, inclusive tem dissertações do mestrado que eu tive a honra de orientar, muito boas, mostrando exatamente essas petições. Aí já seriam petições jurídicas, né? Eu falo mais das políticas, mas essas petições em que se solicitava a liberdade, a gente chama de ações de liberdade. Essas ações eram ações, assim, alguém que já vivesse como livre há quase 10 anos e alguém falava, não, você é meu escravo, aí começava toda uma ação para provar que existia um fundamento para aquela pessoa viver como se livre fosse, né? Era a expressão da época. Você teve um movimento abolicionista interessante aqui no Espírito Santo, tanto por homens mais liberais quanto por homens conservadores. E você tem um trabalho de dissertação que mostra o envolvimento da família na libertação das pessoas, contratando esses advogados, né? Então, uma mãe que é liberta e quer conseguir para o filho a liberdade. Ela contrata esse advogado, em geral eram homens abolicionistas que se colocavam à disposição, mas o que no final às vezes tinha que pagar um pecúlio, alguma coisa. O seu pai falou, né? Você está defendendo a liberdade de uma pessoa, mas você tem que cobrar no final. Cobra isso. Inclusive, na minha tese, eu mostro lá as cartas de alforria em que estava escrito assim: liberto por amor de criação e pelo pagamento do pecúlio. O amor, aí o amor. Mas o cheque do lado. Não deixava de ser uma concessão. É verdade. Isso é por amor? Porque podia não libertar, né? É por amor. O cara podia falar, não vou vender. Você falava da escravidão, um tema que eu estudei a minha vida toda, né? Não me afastei dele. Embora eu faça muito história do direito, eu também faço muito história da escravidão. A escravidão de 1988 para cá
ganhou um outro, né, patamar de compreensão. Quando você hoje lê os livros, você vê o quanto as pessoas eram atuantes, né, quanto eles buscavam, construir uma vida digna. Nem sempre a gente pode pensá-los todos como companheiros, né. Uhum. "Ah, vamos fazer uma Sim. revolução", não era bem assim, não tinha um partido que os organizasse, não tinha nada disso. Mas eram pessoas sempre lutando por uma vida digna e, sobretudo, uma sociedade complexa. Se a gente pega, por exemplo, André Rebouças, né, vocês já ouviram falar, sobretudo por causa do túnel do Rio de Janeiro, né, o túnel Rebouças. Então, o André Rebouças era filho de um deputado, Antônio Rebouças, negro, filho de uma ex-escrava com português. O Antônio Rebouças era um advogado licenciado que se tornou deputado na primeira legislatura do Império, 1826. Ele lutava para que todo homem livre, preto, todo liberto, fosse considerado cidadão. E aí ele, nos discursos, ele ia imaginando que seria ser quais eram os critérios para ter direitos políticos, por exemplo, um liberto. Um deles, ele advogava, tendo um escravo, prova-se que ele pode ser cidadão. Então é complexo você pesquisar essa época. Se você chega lá com a sua cabeça dos dias de hoje, você não entende a petição, você não entende a petição da Liberta, que querendo, na verdade foi o seguinte, o juiz de paz tomou os escravos como uma espécie de, eu esqueci o nome agora, depósito, né? Mas vendeu esses escravos. Nossa, aí ela foi lá E de era volta. herança que a mãe dela, também liberta, tinha deixado para ela. Então ela diz: "Não, eu quero". Provavelmente eram poucos escravos, provavelmente a mãe dela era uma comerciante, daí comprar escravos para trabalhar no comércio, né, não Uhum. tinha outra saída. Podia até ser uma senhora liberta que depois facilitasse de algum modo a venda da liberdade para eles, o famoso pecúlio, né? Olha, se você acumular no meu negócio aqui, você pode comprar sua liberdade. Bom, de qualquer maneira, essa liberta, ela se insurgiu contra o juiz. E a quem ela poderia recorrer? Aos deputados. Entendeu? Pena que a gente não sabe no que deu, mas Mas só de saber que ela, né, tinha essa oportunidade também de ir lá, né, e defender os seus próprios direitos, assim, já é muito legal, muito interessante mesmo. muito interessante. A carta é muito interessante, a carta é emotiva, a carta fala de uma mulher que está lutando por algo que lhe pertencia e foi roubado, quer dizer, essa consciência. A linguagem, eu achei a linguagem muito distante do direito, portanto, não foi um advogado que ele Sim. pode ter até escrito algumas coisas, mas ele colocou muito as palavras dela ali, pelo que você vai lendo. Uhum. Então ela é bem protagonista dessa carta, não é como em toda carta. A carta que eu encontrei de 1826, por exemplo, lá na Câmara dos Deputados, é muito jurídica. Então você vê a presença do advogado na carta. Já na daqui do Espírito Santo, você vê mais a presença dessa liberta. E com muitas emoções, com muitos sentimentos traduzidos na carta. É muito linda a carta. Que legal, muito legal. A gente tem um momento, assim, do podcast que a gente fala de babados históricos, né, para falar, tipo, de alguma coisa que chamou muita atenção, assim, isso para mim já é um babado histórico, é muito impressionante essa história já. Mas tem mais alguma coisa, assim, professor, que chamou, tipo, nessa pesquisa ou em outros que chamou muito a sua atenção, que você acha que é uma coisa, tipo assim, cara, tipo, as pessoas têm que saber disso, assim, isso aqui é muito legal. No conjunto, tudo que me chama atenção é, primeiro, entender que o Espírito Santo não era um lugar qualquer, né? Nós organizamos a nossa assembleia
Em 1834 se fez a legislação de reforma da Constituição, né, o famoso ato adicional, e em 34 já se reunia aqui no Espírito Santo uma assembleia para escolha dos deputados. Você veja que é uma sincronia muito grande com o que está acontecendo no Brasil. O nosso deputado geral, o João Clímaco, que depois se torna o presidente da Assembleia, faz um discurso que é de um estadista, sabe? Ele fala, olha, o Brasil precisa caminhar no sentido de reconhecer nossa pátria. Pátria era o Espírito Santo. Precisamos ter representação na nossa pátria, porque, não sei se vocês sabem, mas o projeto inicial era que até tivéssemos constituições provinciais. Então, é um discurso de um estadista que ele faz. Essa é uma coisa muito impressionante. Então, o Espírito Santo estava caminhando muito junto com o Brasil, no sentido da política mais ali da regência, um liberalismo mais radicalizado, né? Eu acho que isso é o que me chama muita atenção. Também me chamou muita atenção nessa pesquisa, a gente fala assim, eu não sei se é bem babado histórico, acho que eu sou um pouco sisuda para falar de babado histórico. Tudo bem. Tudo bem. Não tem problema. É a vontade de ter uma sede própria, de marcar o território como um poder. Então, começa funcionando dentro do Palácio do Governo, que é hoje o Palácio Anchieta, começa funcionando numa sala, mas eles imediatamente começam a articular a saída, e eles vão ficar ali quase muito perto do Palácio do Governo, onde hoje é o Fórum Criminal, né? Ali tinha a casa de cadeia, Câmara e Cadeia, e tinha 3 andares. O último andar ficou para os deputados, mas os deputados ficaram todo o império ali, mas bem chateados com o fato de que essa casa tivesse um barulho, né, da cadeia. Ouvindo os presos gritando lá. Castigo. Por isso também. Não, mas eu acho Bem que curioso. não deixa de ser um babado. Mas principalmente porque eu acho que isso tem uma função um pouco do nosso podcast mesmo, que é reconhecer essa história do Espírito Santo, tirar um pouco essa ideia do viralatismo que a gente tem mesmo, de que o Espírito Santo é menor, barreira verde, a gente... Não, o Espírito Santo estava lá, construindo como o resto do país, né? Cada Às vez vezes, mais. até como protagonista, né? Assim, às vezes sendo antes de outros estados, enfim, isso é bem interessante. Pioneiro, né, nas Se coisas. você me permite outro babado, Claro. é o seguinte, nós fizemos uma pesquisa sobre Sesmarias aqui no Espírito Santo e voltamos um pouco a Itapemirim. Recentemente, Larissa Machado, nossa doutoranda lá... Também foi nossa convidada aqui na temporada. Pois é. A Larissa... Itapemirim, né? Isso. Quando ela foi pesquisar Itapemirim, e nós começamos agora a fazer já entregamos um trabalho de Sesmarias, percebemos o seguinte, ele falava de barreira verde, né? Como houve, né, esse movimento de entrada ali para Itapemirim, e Itapemirim é um lugar onde homens que eram buscando ouro, eles vão criar Itapemirim, né? Quem é o Barão de Itapemirim? Filho de um paulista. Aí já mostra de onde vêm essas pessoas, né? Vêm exatamente da região de Minas Gerais. E naquele pedacinho ali, como chega Pedro Carcunda, ou Cacunda, como ele faz esse sistema assim de chegar, buscar ouro, até vai às minas do Castelo e tudo, mas escreve a coroa. Eu acho que você tem esse documento do Pedro Cacunda no seu... Acho que sim, no site, sim. No site. O Pedro Cacunda contando, olha, mas antes de mais nada eu quero uma Sesmaria que
porque eu já tenho escravos, eu já tenho produção nesse lugar. Então, eles não chegavam só para explorar o ouro, mas eles chegavam também querendo um assentamento, né? Uma terra. E assim que Itapemirim foi se desenvolvendo. É impressionante isso, como o Espírito Santo ah, teve um lugar com o desenvolvimento de Itapemirim. Itapemirim segurou, além de Campos, que até 1830 era ligado a nós e segurou economicamente o Espírito Santo, foi muito bom para a gente. Uhum. Itapemirim com açúcar, né? Então, o trabalho da Larissa é um trabalho muito interessante, porque ela vai mostrar como o açúcar que vinha de Itapemirim era fenomenal, tinha uma produção grande. E aí interessante, porque o café entra por ali, por aquele caminho, né. Acho que a gente pode até verificar se não é um acúmulo de capital que Uhum. propicia que você interiorize a produção. Além disso, tem um porto ali. Um Sim. porto importante, outra descoberta que nós fizemos com esse trabalho de 190 anos foi ligar tudo conectado, né, histórias conectadas. Você veja, você tinha uma linha de navegação chamada Caravelas que saía de Caravelas, passava por São Mateus, Porto de Vitória e chegava a Itapemirim e finalmente ia para o Rio de Janeiro. Uhum. Quando se pensou pela primeira vez uma linha férrea saindo de Cachoeiro, como ela se chamou? Caravelas. Porque o que se conhecia como linha de rota de exportação tinha o nome Caravelas. Não é à toa que Legal. e era iniciativa privada. Aham. Vocês entendem como essas coisas estão muito vinculadas? Então, a linha férrea surge no sul do Espírito Santo, mas muito inspirada por uma uma rota que já existia de navegação. Faz todo sentido, porque a intenção era colocar esse café para ser exportado. São essas histórias que estão lá na pós-graduação que eu acho que são babados. Com certeza. Caminhando para o fim, né, da nossa conversa, nosso último momento, assim, da nossa conversa é uma dica imperdível, né? Então, você já deu vários babados aí pra gente. Então, agora a gente pede uma dica. Não só pra gente aqui, mas para os ouvintes, com alguma coisa que eles possam fazer, ou que eles possam ir atrás, que você acha que é interessante. Acho que 2 coisas que vocês da nova geração vêm fazendo muito bem, é como o programa de vocês aqui, o podcast. Realmente, correr na praia, malhar, sem ficar ouvindo podcast é Não dá mais. impossível. Lavar louça. Acabou esse, Lavar essas louça. vidas, né? E não, e é muito interessante, porque vocês fazem parte de uma geração muito produtiva, não perde tempo, né? Então a gente tá lavando louça, tá correndo na esteira, a gente ouvindo podcast, fazer a história pública, não só com podcast. Eu tenho alunos que têm essa inserção no Instagram. Uhum. Tem um aluno meu, Vinícius Borges, que fala de. Agora esqueci o nome agora. Ele tem uma entrada bacana no Instagram com mais de 10 mil Seguidores. seguidores. E isso é história pública. verdade. Você pode usar na sala de aula, mas também o idoso que não quer ficar parado e aprender história, que é uma coisa linda. A pessoa o jornalista que precisa fazer uma pesquisa, vai na internet, tem um podcast, tem um Instagram. Eu acho que a primeira dica é essa. Hoje a história tem um campo aberto de possibilidades. Além da história pública, as leis de incentivo, historiadores devem estar Muito verdade. procurando esses editais. Isso é fantástico. Você pode organizar na sua cidade, o arquivo da sua cidade, pegando um dinheiro de edital, que é aberto.
Isso, qualquer um pode ir lá tentar. Pode tentar, não E alguém tem que ganhar, né? Então pode Alguém muito vai bem ser ganhar. você, É, exatamente. Se as pessoas ficarem assim, não, isso é jogo de As cartas pessoas acham marcadas. isso, não é. Me informar que eu já perdi. A gente ganhou, né? Então, não é jogo de cartas marcadas, né? E você tem lei de incentivo hoje do Estado, você tem lei de incentivo municipais, você tem lei de incentivo de bancos, né? Então, é só as pessoas se informarem da Vale do Rio Doce. Verdade. Estava aberta, eu não sei se ainda tá, mas estava aberta agora. Outro dia. Então, antigamente a gente tinha só uma coisa: dar aula ou virar professor da universidade. Hoje não precisa mais ficar tão restrito na Verdade. nossa profissão. Você pode avançar sobre muitas outras coisas. Ser professor, mas ser pesquisador é hoje uma realidade. Essa é a dica que eu dou para os jovens profissionais da história. Boa dica. Boa. Muito obrigado, então, professora. Vamos ficando por aqui. Foi muito bom Bem vir legal. aqui. Eu assisto aos podcasts. Falei, será que vai chegar a minha vez? Chegou e eu fiquei muito feliz. E você que nos assistiu até aqui, muito obrigado por acompanhar o nosso podcast. Deixa pra gente seu like, as estrelinhas do Spotify e outros agregadores. E se puder, um comentário falando o que você achou também. O História Capixaba é um podcast apoiado pela Secult por meio do edital 08 de 2024. A gente fica por aqui e espera você no nosso próximo episódio. Valeu! Valeu!